Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a esse tutorial. Nesse tutorial eu vou falar de alguns motivos que podem dificultar na sua automação de agendamento, tá? No seu projeto de agendamento. E para isso eu separei aqui alguns motivos que você tem que observar caso você não estiver conseguindo fazer um agendamento aqui na plataforma, tá? Então, começando pelo call. Eu estou aqui com o meu call aberto e o que eu preciso observar aqui dentro do call se não está acontecendo um agendamento. Primeiro, vindo aqui em tipos de eventos, eu tenho aqui dois eventos. Vou clicar aqui num qualquer. E aqui eu tenho algumas configurações desse evento. Então eu tenho que observar, por exemplo, eu tenho que observar aqui em limites se eu estou usando algum desses limites. Por exemplo, aviso mínimo. O aviso mínimo é quando que a pessoa tem que fazer, quanto tempo antes ela tem para fazer um agendamento. Então aqui, se eu deixar zero, ela pode agendar se estiver faltando um minuto. Mas eu posso vir aqui, colocar horas, por exemplo, e ele tem que, uma hora antes, ele tem um limite de aviso mínimo. Isso vai influenciar na hora que for buscar a disponibilidade, por exemplo. Tá? Então, se você coloca um aviso mínimo, na hora de puxar a disponibilidade, isso aqui vai ser considerado. Tá? Limitar a frequência. Se você habilitar isso aqui, você também pode, se você estiver limitando isso aqui, pode também ser um motivo de não estar conseguindo fazer novos agendamentos, por exemplo. Tá? Mostrar apenas o primeiro horário de cada dia, também é uma limitação que pode estar influenciando na disponibilidade. Limitar a duração da reserva. Então, esses limites aqui você deve observar caso você esteja encontrando alguma dificuldade, por exemplo, na disponibilidade, por causa de limitações. Aqui, ó, em avançado, é outro que pode ser um motivo, tá? Por quê? No avançado, ele vem aqui as perguntas na reserva: nome, endereço de e-mail, do que se trata a reunião, observações adicionais, participantes, motivo do reagendamento. Só que o CAL só tem dois campos que são obrigatórios, que é o nome, que está aqui, ó, obrigatório, e o e-mail. Se você vier aqui adicionar perguntas, aqui você pode adicionar e-mail, telefone, endereço, e você pode colocar se ele é obrigatório ou não. Se você vier aqui no CAL e colocar um novo campo obrigatório, e lá dentro da plataforma você não colocar esse... Deixa eu mostrar aqui dentro da plataforma num fluxo de agendamento. Por exemplo, aqui, ó, criar um agendamento. Vou editar. Exatamente aqui, ó. Aqui em campos dados personalizados, ele já está seguindo o padrão do CAL, que é o nome e e-mail. Se você adicionar campos aqui no CAL, você também tem que vir aqui e adicionar os campos. Se você quiser, não é obrigatório você utilizar novos campos. Por exemplo, você não precisa coletar o WhatsApp, porque a plataforma já coleta. Você não precisa coletar... por exemplo, se você quiser coletar mais alguma coisa além do nome e do e-mail, eu recomendo você coletar com a IA, porque a IA pode fazer coletagem de dados e salvar em campos personalizados. Então, aqui no CAL, não é necessário você mexer nessa configuração aqui, ó, de perguntas da reserva. Você só precisa se atentar que você precisa do nome e do endereço de e-mail obrigatoriamente. Então, se você adicionar mais perguntas aqui e não adicionar aqui, o seu agendamento não vai funcionar. Ok? Então, voltando aqui para o CAL. Recorrente. Esse evento for recorrente, então, esse aqui não pode causar nada. Outra coisa aqui é a disponibilidade. Tá? Aqui na disponibilidade, o padrão é esse aqui, né? De working hours, segunda a sexta, 9 a 17. Então, o fuso horário aqui também pode ser um dos motivos da sua disponibilidade, por exemplo, estar vindo diferente. Porque dentro do fluxo, você também pode escolher o fuso horário. Então, se você coloca um fuso horário aqui e a sua disponibilidade é outro fuso horário, isso também vai influenciar quando chamar a API para mostrar a disponibilidade. Então tem que se atentar ao fuso horário aqui também, tá? Então falando de agendamento, com CAL, você tem que se atentar ao fuso horário e aos campos obrigatórios, que é o nome e o e-mail, tá? Tem mais uma coisa que é obrigatório para fazer o agendamento. Além do nome, do e-mail aqui, você também tem que, a hora de início do agendamento, ela tem que ser no formato ISO 8601. ISO 8601, vou mostrar isso aqui. Aproveitando que a gente já está falando do agendamento,
Vou mostrar aqui no assistente. Então, aqui no assistente, na parte de agendamento, no processo de agendamento, aqui, ó, a data do agendamento. Eu estou dizendo para a IA salvar no formato ISO 8601. E estou dizendo para ela não mostrar isso para o usuário, que é uma coisa interna, que ela vai fazer internamente. Então, se você não colocar isso aqui e a data não for no formato ISO 8601, o agendamento também não vai acontecer. Você precisa salvar, a IA quando coletar, ela precisa salvar no formato ISO 8601. Então, aqui no CAL, basicamente você tem que se atentar a esses dados. E tem mais uma coisa aqui no CAL que é importante também, que pode atrapalhar o seu agendamento. Aqui nos eventos, deixa eu voltar aqui nos eventos. Aqui ó, em Apps, eu não tenho aqui, por exemplo, o Google Calendar. Mas se eu colocar, aqui ó, vou clicar aqui em Apps, é mais fácil. Aqui ó, tem um Google Calendário aqui ó. Se você tiver um calendário atribuído a um evento, você precisa se atentar se não está tendo conflito de agendas também, tá? Porque você pode estar usando uma agenda que... Vou entrar aqui no Google Calendar, estou aqui no meu Google Calendar, e tem dias aqui ó, que eu tenho alguns eventos. Então, que pode não estar ligado àquele evento que está no CAL. Então, isso pode causar um conflito de agendas e, por exemplo, não aparecer quando tentar marcar alguma coisa, não vai marcar, porque nesse dia e nessa hora tem alguma outra coisa agendada. Então, conflito de agenda com Google Calendar ou outro calendário pode ser um motivo também do agendamento não estar acontecendo, tá? Então, já falei aqui, conflito de agenda dos campos personalizados aqui no CAL também, e da disponibilidade e do time zone, tá? E vou voltar aqui no assistente, já que eu estou aqui no assistente, uma coisa muito importante que vai fazer o seu agendamento acontecer é o prompt, tá? Então você deve definir, conforme a gente deixou aí na live, um prompt. Você deve definir todas as instruções corretamente aqui na live, aqui no prompt, porque o prompt ele é o principal para fazer o agendamento, a IA fazer o agendamento. Então, por exemplo, aqui na base de conhecimento, eu tenho a API de coletar dados do agendamento, por exemplo. Uma coisa muito importante que você tem que se atentar é nessa descrição aqui, ó. Essa descrição, se ela não tiver bem definida, a IA pode não coletar alguma coisa. E, por exemplo, no meu caso aqui, esse Book User Confirm é uma das coletas mais importantes, porque o meu assistente aqui, ele só vai fazer o agendamento se o usuário confirmar dizendo sim. Então aqui eu coloquei a confirmação positiva do agendamento, né? Eu coloquei isso aqui. Você pode até dar um exemplo, sim e tal, mas se ele coletar o nome, e-mail, pode ver que o e-mail aqui agora eu estou salvando com o campo do sistema. Se ele coletar tudo isso e na hora da confirmação ele não coletar, o agendamento não vai acontecer. Então, se não acontecer, eu tenho que revisar o meu prompt. Sempre que o seu agendamento não estiver acontecendo, revise primeiro o seu prompt, tá? Então você tem que revisar o seu prompt, você tem que revisar a lógica que você está fazendo, você tem que revisar a coleta de dados, se tem alguma coisa que não está acontecendo, sempre verifica no perfil do usuário, né? Se está fazendo a coleta certinho. Se estiver fazendo a coleta certinho, você tem que olhar aqui no CAL, se não é alguma coisa aqui no CAL, nas configurações. Outra coisa que você tem que entender, o CAL, ele é uma API, ele é uma conta gratuita que você está criando, provavelmente, e mesmo que for uma conta paga, ele tem uma limitação de chamadas de API. Tá? Eu já testei e a limitação dele, ele não diz na documentação qual é a limitação, mas ele só diz que tem uma limitação, mas a limitação do CAL que eu testei foi de 300 requisições por minuto. Isso quer dizer que se você tem 1, 2, 3 fluxos de agendamento e faz várias chamadas de disponibilidade, faz várias chamadas de consultas, isso vai contando e você pode estressar a API e ela pode dar falha. Se ela der falha, se a IA der falha em alguma coisa, outra recomendação que eu deixo, vou voltar aqui, ó. Aqui, ó, nos assistentes, você tem os logs do assistente. Então, aqui no log do assistente, aqui eu não tenho nenhum, porque ele apaga a cada 48 horas. Você deve verificar qual foi o erro que deu. Vai aparecer uma falha aqui, você vai lá e verifica. Talvez, se for pode ser uma falha de API, tá? Então, basicamente, erro de lógica. Por exemplo, vou falar aqui do reagendamento. Reagendamento. O cal.com, ele não tem uma API para reagendamento. Ele tem uma API para editar uma data de agendamento. Para editar a data só. Então não é um reagendamento. O próprio CAL recomenda, se você for reagendar, você cancelar o agendamento anterior e fazer um novo agendamento. Porque você fazendo assim, você vai sincronizar
o seu agendamento no Google Calendar, você vai criar os lembretes novamente, tudo certinho lá no Cal, por e-mail ou até mesmo aqui pelo WhatsApp, pela plataforma, tá? Então, é justamente isso que eu estou fazendo aqui no Cal. Quando é para reagendar, eu confirmo se o usuário quer fazer um reagendamento. E qual a primeira ação que eu faço? Eu cancelo o agendamento. Ó. Eu venho aqui e cancelo o agendamento pelo ID. E depois eu faço um novo agendamento, tá? Então é isso que eu faço aqui. Toda vez que é para reagendar, a minha lógica é: pego a confirmação com o usuário, cancelo o agendamento anterior e faço um novo agendamento. Só que a IA vai apresentar como se fosse um reagendamento. Então, pessoal, essas são algumas dicas e recomendações gerais aqui para o agendamento. Você tem que observar sempre o seu prompt, a lógica que você está usando, a coleta de dados na descrição principalmente, a limitação de chamadas da API do Cal, conflitos de agenda no Cal lá com o Google Calendar e os campos personalizados que eu falei aqui no caso Tem muita gente que erra isso aqui, tá? Aqui em avançado ele vem aqui, cria novos campos e acha que a plataforma vai puxar esses campos. Ela não vai puxar, tá? Os únicos campos que ela vai puxar lá é seu nome e o endereço de e-mail. Tá bom? Então, se você criar aqui, você tem que ir lá na plataforma e adicionar os novos campos aqui. Ó. Você tem que vir aqui e adicionar os campos. Aí ele vai buscar, tá? Eu espero que você tenha entendido e gostado dessas recomendações. E muito obrigado. Até a próxima.